2 da tarde, 18 minutos. Estamos agora com o seu quadro Política do Dia aqui no Jornal O Dia News, o Dia TV, canal 23.1, dando boa tarde a Edna Maciel. Tudo bem, Edna? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os que nos assistem e aos colegas. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo também. Boa tarde aos colegas aqui do quadro Política do Dia e aos nossos queridos telespectadores. Boa tarde, João Magalhães, seja muito bem-vindo. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. O deputado estadual Henrique Pires, do MDB, opinou que 2022 não pode ser debatido sem a participação da vice-governadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores. Eu perguntei para ela se ela tem interesse em disputar a reeleição ao Palácio de Karnak em 2022. Vamos acompanhar o que ela respondeu sobre esse assunto. Ninguém está discutindo comigo isso, eu não estou participando de discussões. Eu sei que eu discuto na hora certa no meu partido, quando o partido decidir chamar para discussão. Não tem essa discussão do que vai ser. Tem pessoas lançadas, tem pessoas trabalhando seus nomes. Eu não faço briga por isso. Né? Eu provavelmente até nem esteja na disputa. Eu vou governar, porque o Wellington Dias se ausentando, eu vou governar, quero passar 9 meses e deixar uma marca de mulher governadora pela primeira vez também. Então, mas não estou muito nessa discussão, não entro na briga, porque tem todo um conjunto de pessoas envolvidas, tem vários partidos envolvidos, não dá para ficar discutindo um partido só, um grupo só, não. Essa discussão ela vai andar, vai fluir. O governador Wellington Dias é o grande articulador político, é um estrategista, não há discussão sem ele estar coordenando, ele está na frente, até porque ele tem muito mais habilidade política do que todos nós juntos, então ele que vai startar o processo na hora certa. Edna Maciel, começo com você. Nós ouvimos aí Regina Souza querendo deixar, já trabalhando com a hipótese de realmente assumir o governo do estado do Piauí com uma possível saída de Wellington Dias e querendo deixar uma marca de mulher governadora para o nosso estado. Como é que você avalia essa fala de Regina Souza? Olha, a vice-governadora já ocupou esse lugar, né, em outras oportunidades e fez os seus despachos e fez as suas, deu força para projetos que envolvem projetos importantes e que realmente, como ela mesma falou, podem deixar a sua marca. Eu acho que é muito louvável o pensamento dela, porque nós mulheres estamos aí tomando a frente em vários aspectos, em vários setores, desempenhando vários papéis, e nós estamos acompanhando aí o trabalho da vice-governadora, que já tem toda uma história de quebradeira de coco a vice-governadora, de professora, de pessoa que tem um histórico. Então eu vejo como muito boas falas a intenção dela de deixar a sua marca e de pensar e de focar nesse setor, nessa área, e não em especular já outras questões. Como ela disse, o governador Wellington Dias ainda deve fazer aí muitas alianças, muitas negociações, deve conversar, o próprio partido ainda tem que tomar decisões. Então, eu acho que ela está focando certo, focando em mostrar a sua capacidade como mulher, a sua força e focar nos projetos que muito nos interessam. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. João Magalhães, Regina Souza é um nome tradicional e de peso dos bastidores do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí. Não é um nome, inclusive ela mesma reconhece que não é um nome com capacidade aglutinadora de atração de votos, mas de certa forma que já fala se organizando para assumir o Palácio de Karnak, uma possível saída do governador Wellington Dias, dada como praticamente certa. No bloco anterior, João, nós conversamos com o deputado estadual Francisco Lima, muito próximo de Wellington Dias e de Regina Souza, que assumiu também a possibilidade do Partido dos Trabalhadores abrir mão da indicação do nome de candidato a governador do estado do Piauí em 2022. Para você, João, o Partido dos Trabalhadores já está mais ou menos organizado pelo que deve fazer nas próximas eleições? Olha, Lívio, no âmbito dos bastidores e da articulação política, o Partido dos Trabalhadores já tem, sim, um caminho a ser trilhado, um caminho que todas as lideranças vão seguir. Inclusive, essa fala do deputado Lima, de que o partido pode abrir mão da cabeça de chapa, é, sem dúvida nenhuma, uma estratégia do grupo para não espantar outros aliados, para não espantar partidos aliados
que também são partidos importantes, que precisam estar nessa chapa governista e que, obviamente, à medida em que o PT começa a dizer não, o candidato precisa ser do partido, é óbvio que essas siglas, sem dúvida nenhuma, podem procurar também outras siglas de oposição para conversar. A política é dessa forma que a gente tem acompanhado. Já no que diz respeito especificamente a essa fala da vice-governadora Regina Souza, é verdade que eles trabalham já com a tese da saída do governador Wellington Dias. É bom lembrar que a gente tem destacado que o governador piauiense tem ganhado uma moral e uma capacidade de reconhecimento do seu trabalho em nível nacional. Então, o Partido dos Trabalhadores, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, trabalha com essa tese de que Wellington Dias, de que precisa de Wellington Dias lá em Brasília, e, claro, o PT do Piauí entende que o Wellington Dias, uma vez seguindo para Brasília, a partir das eleições de 2022, teria, sem dúvida nenhuma, muito mais poder, muito mais espaço nas discussões em todo o país. Agora, já no que diz respeito às eleições de 2022, no âmbito do Piauí, informações que a gente tem de fontes, inclusive de bastidores e de conversas envolvendo os principais líderes políticos do PT no Piauí, é de que a vice-governadora Regina Souza assume o governo do estado, deixa o governador Wellington Dias à vontade para articular a chapa. A única questão, o único ponto que ela defende é que o candidato seja do Partido dos Trabalhadores. Falo isso porque a gente lembra que há alguns meses se dizia o candidato pode ser Rafael Fonteles pelo MDB. O deputado João Madison até chegou a convidar Rafael Fonteles para se filiar à sigla, enfim. Mas dentro do PT existe essa definição de que Regina Souza, assumindo o governo do estado, ela pode até não concorrer à reeleição, mas o candidato precisa ser do Partido dos Trabalhadores. E aí, outras siglas, sem dúvida nenhuma, participariam das negociações, podendo ocupar outros espaços na chapa majoritária. Então, essa história de dizer que o PT pode abrir mão da cabeça de chapa, ela é muito mais uma estratégia para não espantar aliados. Mas dentro do partido há essa definição, há esse sentimento de que o candidato pode ser Rafael Fonteles, pode de repente vir até surgir outro nome, mas é certo que Regina Souza quer o nome do Partido dos Trabalhadores nas eleições do ano que vem. João Magalhães, bora que fuxicar só nós dois, tem ninguém acompanhando aqui, só você e eu. Nós estamos aqui em um contexto em que no Brasil impera um sentimento muito forte, anti-esquerdista e principalmente antipetista. Se o Partido dos Trabalhadores não começar a quebrar esta imagem de ser um partido que quer tudo, vai se dar muito mal. Porque o que nós observamos, a base de apoio ao governador Wellington Dias é muito grande. Se o Partido dos Trabalhadores não começar a trabalhar essa visão da necessidade de saber ceder, o partido se queima. O que você acha disso? Só nós dois, só entre nós dois aqui. Tá certo. Olha, eu concordo que, sem dúvida nenhuma, há um sentimento de antipetismo muito grande ainda no país. É bom lembrar que aqui no Piauí, inclusive, o PT saiu pequeno, saiu menor das eleições de 2018, as eleições municipais. Agora, é bom lembrar também que a política estadual, a política governista, a articulação política governista no Piauí, ela é comandada pelo Wellington Dias, que possui, sem dúvida nenhuma, uma capacidade política de articulação muito grande. E, se a gente for analisar com mais calma, a gente observa, inclusive, que ele tem beneficiado muitos dos partidos aliados. Posso citar o exemplo do PL, posso citar o exemplo do PSD, enfim, outras, o Solidariedade, do deputado Evaldo Gomes, siglas que podem muito bem estar abrindo um canal de diálogo com a oposição, por exemplo, estão sendo contempladas no atual governo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, pode ser uma estratégia do governo de agradar esses aliados para lá na hora da formação da chapa dizer, olha, vocês estão contemplados, então vamos abrir mão aqui desses espaços na chapa majoritária, deixar um candidato aqui do governo, um candidato que é do PT, porque se vocês vão para a oposição para serem contemplados, não há nenhuma necessidade disso, porque contemplados vocês já estão sendo agora no governo do PT. Enfim, sem dúvida nenhuma, é toda uma articulação e a gente sabe e tem acompanhado que o governador Wellington Dias tem demonstrado essa capacidade. É só lembrar que que nas últimas eleições estaduais, por exemplo, a gente viu o PT lançando candidato a governador e candidato a vice, ou seja, isso seria até alguns meses antes do próprio processo eleitoral inimaginável, mas
é o famoso dar o nó em pingo d'água, né, que foi feito naquela ocasião, onde uma chapa lançou candidato, uma chapa pura, candidato a governador e a vice do mesmo partido. Então agora, sem dúvida nenhuma, o Wellington Dias já tem se antecipado, né? Não é à toa que ele tem apresentado o Rafael Fonteles para os prefeitos, para os deputados estaduais. Hoje, se a gente for observar, a verdade é que Rafael Fonteles, que é o pretenso candidato do PT ao governo do estado, tem se reunido com muitos prefeitos, é uma verdadeira romaria, vou dizer assim, de gestores municipais buscando diálogo com ele, que também tem tomado a frente do programa PRO, né? PRO Social, PRO Educação, enfim, PRO Investimentos, PRO Piauí, e isso, sem dúvida nenhuma, é dentro de uma estratégia macro. Os políticos falam que está muito cedo para pensar nas eleições, mas a gente sabe que nos bastidores não se fala em outra coisa e eles sempre trabalham pensando nisso. Vou chamar o Eliezer e a Edna também para o nosso fuxico. Eliezer, nós tivemos, como o João bem nos lembrou, uma articulação nas eleições passadas de 2018, quando o Partido dos Trabalhadores conseguiu, de certa forma, impor a sua vontade de lançar cabeça de chapa e também vice-governador, no caso Wellington Dias e Regina Souza. Repetir essa estratégia em 2022, eu continuo dizendo, acho arriscado e o Partido dos Trabalhadores precisa aprender a ceder. Com certeza, e a negociar de uma forma mais ampla com a sua base. Lembramos, Lívio, que todos os atores que se envolvem na política sabem que política é um jogo, tem probabilidade de acertos e vitórias e tem probabilidade de erros e derrotas. Então, alguns espaços eles vão ser negociados considerando uma possível eleição do grupo. Isso acontece tanto do lado da situação como do lado da oposição. Todos negociam considerando esses fatores. Então, no primeiro momento, existem critérios para a formação da chapa, mas também outros espaços são colocados à disposição caso o resultado seja de vitória para aquele grupo. Então, o PT pode se utilizar dessa estratégia, pode assumir realmente a indicação para a cabeça da chapa e para a vaga de senador e tentar manter os partidos aliados à sua base, prometendo indicações de primeiro escalão caso a eleição venha realmente a acontecer. É uma estratégia que pode ser assumida, que pode ser adotada, já que a chapa majoritária é formada por 3 partidos, no máximo, e a quantidade de partidos na base são bem maiores, há um volume maior de lideranças e pessoas tentando ser contempladas em toda essa articulação. Edna, sabe o sentimento que eu fico? É com realmente aquela história de menino. A bola é minha, só joga quem eu quiser. Isso, de certa forma, traz uma carga muito negativa para o Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Não dá para ficar com a bola o tempo todo, né? Tem que dividir aí, à vontade. Tem que dividir aí, tem que montar a estratégia de jogo. Eu acho que realmente não é positivo, não é positiva essa imagem que nós temos discutido aqui, já comentado aqui, de que eu quero tudo só para mim, né? Até porque a gente sabe que a política não funciona dessa forma e o Partido dos Trabalhadores também sabe disso. Existem várias estratégias aí. Nós estamos vendo as estratégias para fazer as alianças entre os partidos e para satisfazer tanto a base como também todos que têm interesse aí nas próximas eleições e na divisão de cargos. Cabeça de chapa, eu acho que ninguém vai abrir mão, não. Eu sou mais da opinião de que realmente pode ser uma estratégia, embora também se possa usar estratégia diferente, mas concordo que não é uma boa essa de querer tudo para si, né? Eu acho que ainda tem muita água para rolar, que eles ainda vão conversar muito, o Partido dos Trabalhadores, com os outros partidos, esses que já estão, já fazem parte, já são aliados, outros que querem entrar para a formação aí dessa chapa e para a disputa que promete ser quente. Eu não sei se os colegas vão concordar comigo ainda dentro desse ponto, no que diz respeito a declarações abertas públicas sobre o futuro político do governador Wellington Dias. Essa da vice-governadora foi a mais direta, né? Todos esperam, consideram que o governador possa ser candidato ao Senado, porque tem direito e capital político para isso,
mas até então... Ela já está organizando o gabinete, aliás. Isso. Ninguém tão próximo tinha dado uma declaração tão afirmativa assim antecipadamente. Ela já está organizando uma o pessoa gabinete. de credibilidade, né? Então, assim, se já estava o anúncio, né? Se já estava a especulação, o fuxico, como o Lívio diz... Eu não fuxico, rapaz. Agora mesmo é que a maioria, pelo menos dos colegas, né? Eu acho que vão continuar com esse fuxico aí. Mas a gente sabe que nos bastidores o nome do governador realmente é apontado, é forte, tem feito um trabalho, mas temos também outras lideranças de outros partidos que estão aí apontando os seus nomes para 2022, né? Exclusiva, só aqui no sistema de comunicação, viu, Edna Maciel? Olha Respeite. Muito. Falando sobre estratégias, o nome do presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar, aparece como possibilidade de compor como vice em uma possível chapa em que Rafael Fonteles esteja na disputa pelo governo do estado do Piauí. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar sobre esse assunto. Primeiro, agradeço a todos pela lembrança, né? Eu fico feliz de ter o nosso nome aí ventilado, uma tão honrosa chapa que será, seja quem for o candidato onde o MDB estiver. Eu sou um soldado do MDB, mas assim, da nossa parte não fomos comunicados de nada. Nesse momento eu estou preocupado aqui em fazer um bom trabalho de vereador, fui eleito para isso. A cidade passa por muitas dificuldades, passa por pandemia e com a pandemia isso gera várias outras dificuldades financeiras, socioeducativo, socioeconômico. Então é preciso que a gente tenha um pouco, estar centrado no trabalho. Mas claro que me honra muito ouvir isso, porque é sinal de que nós estamos trabalhando, estamos no rumo certo. Mas o futuro a Deus pertence, a eleição é só no próximo ano. Eu acho que as pessoas nesse momento nem querem tratar de eleição, elas querem ver o vereador trabalhando. É para isso que nós fomos eleitos e é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que não sou eu, acho que todos os filiados do MDB, pela pujança do MDB, vários líderes, várias pessoas que estão aí trabalhando e são líderes, vão ser ouvidos e vão estar dando sua opinião. É natural, eu acho que o MDB não será um partido coadjuvante nessa eleição de 2022. Mas até lá é preciso trabalhar e trabalhar muito. Acredito que tem muito bons nomes também que possam estar aí, não só podendo ser vice, mas podendo ser até candidato. Nós temos aí o nosso prefeito, o doutor Pessoa, que seria um nome espetacular para o governo. Nós temos aí o presidente Temístocles, nós temos aí o Marco Aurélio, nós temos o Marcelo Castro e muitos outros nomes, Henrique Pires, Pablo. Então, assim, eu acho que é momento de trabalhar, ouvir as pessoas, fazer pesquisa e, no momento certo, tomar as decisões. E aí, João Magalhães, é um nome bom, um nome competitivo para a disputa como vice-governador na chapa, uma possível chapa de Rafael Fonteles? Olha, ninguém tem dúvida da liderança de Jeová Alencar aqui em Teresina. E aí, quando a gente fala de um espaço de vice numa chapa majoritária estadual, vamos lembrar que esse espaço, nesse caso, Jeová Alencar representaria o MDB. Então, é preciso a gente fazer um esforço de contextualização para lembrar que MDB no Piauí existem dois grupos. Eles negam, mas existem dois grupos. Um vinculado e liderado pelo senador Marcelo Castro e outro liderado pelo deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Nesse caso, é bom lembrar que o senador Marcelo Castro pode ser contemplado nas estratégias do ano que vem à medida em que seu filho, Castro Neto, diretor do DR, deve disputar uma cadeira de deputado federal. Ele, inclusive, já deixou isso claro em entrevistas aqui mesmo para o Jornal o Dia, de que está à disposição do partido, é um soldado do partido, e pelas andanças dele, inclusive pelas conversas que ele tem com aliados, sem dúvida nenhuma, Castro Neto deve ser candidato a deputado federal ano que vem. Seria uma forma de contemplar Marcelo Castro nessa discussão. Já na ala do MDB vinculada ao deputado Temístocles Filho, cogita-se que, de fato, cabe a esse segmento indicar um espaço na chapa majoritária, que poderia ser o de vice, poderia ser o outro, mas pelas informações que a gente tem de acesso lá nessas discussões em relação a uma chapa governista, seria exatamente esse espaço de vice, ou seja, a chapa majoritária do governo ano que vem teria lá um espaço de vice para o MDB de Temístocles Filho. E aí já tem cogitado o nome do deputado federal Marcos Aurélio, a gente até já comentou aqui no quadro Política do Dia sobre essa possibilidade, que é um nome, inclusive, bem visto dentro
do PT, pelo governador Wellington Dias, entre outras lideranças, e agora também surge Jeová Alencar. Me parece que, se a gente for mensurar isso, Jeová Alencar, por ser uma liderança consolidada em Teresina, mas ainda em construção do ponto de vista da política estadual, eu acredito que ele pode até ter o nome ventilado, mas não estaria aí na frente nessa disputa, por isso que ele fala muito mais em relação a uma política municipal de Teresina, e talvez Jeová Alencar esteja até sendo preparado por esse grupo de Temístocles Filho para desafios maiores do MDB, mas aqui no âmbito de Teresina e não na política estadual. Ok. Beleza. Agora Bom, fui eu. Vamos passar agora para o próximo assunto, porque hoje o secretário de Planejamento da cidade de Teresina, ex-ministro João Henrique Souza, foi à Câmara Municipal para cumprir um calendário de tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos conferir como foi essa visita do representante do Poder Executivo ao Poder Legislativo da capital. Lei orçamentária anual já em debate no Parlamento teresinense. A matéria foi entregue pessoalmente pelo secretário de Planejamento da Prefeitura, ex-ministro João Henrique Souza. A expectativa é muito boa, não é? Teresina tem uma estrutura orçamentária que permite, eu lhe diria que não permite grandes folgas orçamentárias. Por isso mesmo, é uma característica, digamos assim, do próprio poder público municipal, de que ele tem que fazer operações bancárias, eles têm que fazer operações com bancos nacionais, bancos internacionais, mas há um aproveitamento muito forte da própria estrutura de recursos próprios, de receitas próprias, que poderão ser trabalhadas para o próximo ano. O orçamento projetado para 2022 deve ser inferior ao executado este ano. O orçamento geral do município de Teresina, estimado para o ano de 2021, foi da ordem de R$ 3.800.000. Mas para 2022 a expectativa é de queda, por conta dos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus. O orçamento popular, quando a população pode opinar em relação à destinação dos recursos públicos, será debatido no próximo mês de agosto e 1% do valor geral do orçamento do município será destinado para as emendas parlamentares. Emendas essas que seguem como alvo principal dos vereadores. O vereador, ele é o para-choque da sociedade, né? O vereador é que caminha todos os dias nas suas comunidades e a população cobra a gente. Então, ele sabe de perto onde é que tem que se melhorar um calçamento, uma quadra de esporte, uma cobertura de uma quadra. Então, isso é importante demais. E aí os vereadores estão querendo poder acelerar. E o ministro João Henrique está aqui, não tenho nenhuma dúvida, pela sua capacidade, pela sua inteligência e dedicação ao trabalho que ele tem e o zelo com todos que poderá nos ajudar e muito. Então, por hoje, nada extraordinário ou detalhado. O texto da lei orçamentária ainda vai ser apreciado, debatido, os números mais exatos publicizados à população da cidade de Teresina. Então, o rito está simplesmente sendo obedecido, cumprido. Ano a ano acontece isso, no ano anterior se vota o orçamento do ano posterior. Isso a nível de município, de estado, até de União. E a nossa colega Edna Marcel sabe disso, sabe de todo esse trâmite, acompanha e reconhece a importância, não é, Edna? Sim, Eliezer, de suma importância. Inicialmente gostaria de pedir desculpas aí pela tosse. É nóis, Edna, relaxa. É o tempo. Bom, então, é de suma importância, é uma matéria que tem que ser bem detalhada, bem articulada, e que é de importância para toda a comunidade. Como você falou, já é uma prática, né? Já é praxis, então todo ano se tem aí, a gente tem um orçamento e tem que ser feito, né, Eliezer e colegas, tudo com bastante transparência, para que a gente até depois também possa cobrar, né? Então vamos acompanhar e ver direitinho a questão do orçamento, que é muito importante em nível municipal, em nível estadual e federal, e que tem que ser colocado mesmo na ponta do lápis e demonstrado aí para a sociedade como é que os recursos serão aplicados nas diversas áreas. Eu só queria fazer uma observação muito rápida aqui, João, com licença, porque quando se falou sobre essa história do orçamento,
Na reportagem do Eliezer Rodrigues foi destacado um ponto bastante polêmico nesse relacionamento entre Palácio da Cidade e Câmara Municipal de Vereadores. As emendas dos parlamentares. Observamos, acompanhamos e demos visibilidade de que muitos vereadores, no caso, que conseguiram a sua reeleição, que continuam no parlamento, estavam insatisfeitos no que diz respeito ao pagamento de suas emendas, cobravam, inclusive judicializavam essa questão do pagamento de emendas com a gestão anterior do ex-prefeito Firmino Filho. E é importante destacarmos que agora, quando se debate o orçamento já do próximo ano, já se fala com muito carinho e, é claro, com muita atenção sobre essa prioridade do pagamento das emendas, porque vereador que é vereador sabe da importância da construção de suas bases a partir das obras indicadas e realizadas com esses recursos das emendas impositivas que fazem toda a diferença na construção de uma carreira política de parlamentares lá no Congresso Municipal. Vai, João. Olha, Lívia, só para a gente encerrar aqui a discussão, porque realmente é um tema que interessa a todos os brasileiros e tem sido debatido nos últimos dias, é que depois de judicialização, enfim, de 2 meses de muitas discussões, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura ontem à noite, no início da noite, da abertura, ele formalizou a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Covid-19, que vai apurar uma suposta omissão, uma suposta responsabilidade do governo federal nessa tragédia social que é a pandemia do novo coronavírus, e ele também incluiu no escopo, no objeto dessa CPI, a questão da utilização de recursos federais por parte de estados e municípios. É bom lembrar que a CPI será formada por 11 titulares e 7 suplentes, que estão lá em discussão, mas é provável que o PSDB fique com a presidência da CPI e o MDB com a relatoria. Essa discussão, sem dúvida nenhuma, a gente vai acompanhar a fundo, porque, de fato, é um tema que vai repercutir muito, tanto politicamente como administrativamente. Mas nem sempre se ganha todas, nem se perde todas. Estamos diante, é claro, de uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que queria, de certa forma, adiar o quanto pudesse essa questão da instalação da CPI, mas também, de certa forma, o peso da CPI vai ser dividido entre governadores e prefeitos brasileiros. Eliezer, só para a gente terminar de fato, mesmo estou com pouco tempo, a sua análise é uma vitória, uma derrota também. Vitória, nem sempre se perde tudo, nem sempre se ganha tudo. Há um esforço político, infelizmente, a politização, até nesse caso. O fato é que possíveis irregularidades têm que ser apuradas e responsabilizadas. O governo federal basicamente destinou os recursos e governadores e prefeitos fizeram uso, gastaram da forma que consideram conveniente. Então, tudo isso tem que ser tratado com transparência, de conhecimento público, para que a população saiba o que aconteceu com esse volume muito grande de verbas federais. Vai, João. Lívio, só para acrescentar na discussão, 2 pontos que devem ser aprofundados nesse debate. Está a questão de uma suposta omissão do governo federal na questão lá do oxigênio, né, do estado do Amazonas. Foi uma situação muito grave que todo mundo viu, além de outras questões, como também a utilização de milhões de reais na compra de medicamentos utilizados no tratamento da Covid-19 sem a determinada fundamentação científica, né? E principalmente no caso lá da cloroquina, onde foram adquiridas e distribuídas, sem dúvida nenhuma, toneladas do produto sem ter a devida comprovação científica de que, de fato, isso funcionaria. Então, sem dúvida nenhuma, são temas polêmicos que vão vir à discussão, e agora, para postergar ainda mais, a ala governista lá no Senado quer que a CPI comece a trabalhar, de fato, apenas quando todos os senadores e demais servidores estejam imunizados. Então, a CPI foi aberta, mas ainda há toda uma discussão quando, de fato, esses trabalhos vão começar. A gente só espera, claro, que esses trabalhos não sejam iniciados tarde demais, até porque, enquanto se discute muito, é bom lembrar, a cada dia lamentavelmente, temos milhares de pessoas perdendo a vida. Mas se eu ouvir Eliezer e ouvir o João, também quero ouvir a Edna Maciel, só para a gente concluir o quadro de hoje. Edna, CPI é realidade. Só queria pontuar, e depois dos meus colegas, dando continuidade ao que o João Magalhães disse, que é bom que se discuta sim, a gente precisa saber, dar responsabilidades, ver como os recursos federais foram utilizados em cada estado e município. Agora, o que temos que não desviar o foco é do que estamos precisando mais agora, que é a imunização, vacinação e continuidade das restrições e de toda a segurança sanitária que precisamos. Ok, muito obrigado, Edna. Boa tarde para você, até amanhã.
Até amanhã. João Magalhães, aquele abraço. Obrigado, boa tarde. Valeu, Lívio. Boa tarde a todos. Eliezer, obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, até amanhã. Política do dia.